Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos conhecer o diretório raiz aí de projetos do AMP Server e vamos também criar aí o nosso diretório. Então vamos lá, eu estou aqui com o localhost aberto aí do AMP Server, ou seja, do início da instalação. Esse é o arquivo index dentro da pasta. Então se você clicar, por exemplo, em PHP Info, você vai ver as informações do PHP. No meu caso está na ponto 4, assim como você clicar no PHP admin, localhost, aqui não tem nenhum projeto. Enfim, são só informações básicas que, caso você queira manter ou não, isso aqui está no arquivo index. Deixa eu entrar no diretório raiz. Então, aqui, no meu caso, eu instalei um Observer no meu disco local C. Então, eu dei o nome de www, mas você pode ter colocado qualquer nome, como Observer, etc. O nome não interfere em nada. Eu coloco sempre www. Só que no meu caso aqui, o Observer, ele cria um diretório também chamado www. Dependendo aí do servidor web que você esteja utilizando, ele muda esse nome, por exemplo, www.hot, htdoc, html e etc. Então, é o diretório raiz e é dentro desse diretório raiz que a gente vai criar nossos projetos. Então, vou entrar aqui. Então, perceba, estou dentro www do disco C e do diretório raiz, no caso do AMP Server. Então, aqui a gente tem aquele arquivo index, como eu falei, está aqui, com essas informações aqui. Então, caso você queira manter essas informações, você pode criar uma pasta aqui. No meu caso, eu vou criar uma pasta com o nome de loja virtual. Então, eu vou criar esse primeiro módulo sistema elaborando aí toda a arquitetura inicial de uma loja virtual. Então, vou dar o nome aqui de loja virtual. Só que para mim, no meu caso, eu não me interessa nenhum desses outros arquivos. Então, eu vou apagar tudo. Mas caso você queira, você pode manter. Dentro aqui do diretório raiz, é importante que o nome que você vai dar aí para o seu projeto seja um nome referente a um domínio. Tá? Não vai colocar aqui acento, espaços e etc. Em alguns servidores, dependendo da configuração da sua máquina, ele vai funcionar apenas na sua máquina. Tá? Mas siga o padrão, utiliza aqui esse nome aqui como se fosse um domínio mesmo que você vai acessar a internet. Então, aqui pode ter diversos projetos. Então, é importante você organizar de forma a ser o nome de um domínio, subdomínio. Okay? Então, agora, se eu vim aqui e atualizar, perceba que eu não tenho mais aquele index, ou seja, eu apaguei tudo. Né? Então, eu tenho apenas o meu diretório aqui, ó, que eu acabei de criar lá. Então, se eu acessar aqui, perceba que ele está index off, ou seja, diretório vazio. Então, voltando aqui, eu vou ainda criar dentro aqui da minha pasta loja virtual, eu vou criar um diretório chamado public. Então, dentro desse diretório public, é que vai ficar aí, por exemplo, o meu arquivo index. Então, deixa eu abrir aqui. Então, voltando aqui, se eu atualizar, perceba que eu tenho um diretório ali. E eu posso ter, e vamos ter, né, diversos diretórios aqui. Bom, para a gente criar um arquivo index, vamos aproveitar aqui. Você pode criar utilizando qualquer editor de texto ou IDE. Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, novo, e vou criar aqui, ó, um arquivo de texto. E vou dar o nome aqui, ó, de index. Só que perceba que no meu caso aqui, a extensão está sendo exibida. E está ali a extensão .txt. E quando você vai criar um arquivo aí dentro do diretório, obviamente que o arquivo tem que ser .php. Então, vou colocar aqui .php. No caso, eu posso mudar a extensão, ok? Então, agora, se eu entrar aqui dentro do meu arquivo public, eu vou ter uma pasta, ou seja, uma página, né, vazia. Por quê? Porque não tem nada escrito ali no meu arquivo. Então, mas se eu abrir ele aqui e colocar qualquer coisa, como olá mundo, vou salvar, volto aqui, vou atualizar e está escrito aí. Bom, você pode, obviamente, criar aí todo um sistema utilizando aí o bloco de notas, escrever todo o código no bloco de notas e salvando. Obviamente que isso não é eficaz e não é eficiente. Tá? É só uma amostra aqui que você pode fazer isso. Eu não vou entrar no mérito de falar sobre configurações de IDEs, nem de editor de texto, pois isso é muito pessoal. Cada um vai utilizar o editor de texto conforme quiser e às vezes até o mesmo bloco de notas conforme quiser. Eu vou deixar algumas sugestões bem rápidas aqui para vocês. Então você pode procurar, por exemplo, no Google por Notepad, caso você queira. Tá? Então tem um Notepad++, editor bem leve, bem rápido.
Tem o Visual Studio Code. Então, o Visual Studio Code é da Microsoft, bem bacana aí para vocês utilizarem. Eu já utilizei algumas vezes, dependendo do projeto. Eu gosto de utilizar o Visual Studio Code. Por exemplo, para codar em Python, eu gosto de utilizar o Visual Studio Code. Mas para o PHP não. Para o PHP, eu gosto de utilizar NetBeans. Então, vou colocar aqui, ó, Apache NetBeans. Mais ou menos assim. Pronto. Então, o que eu uso é o Apache NetBeans. No entanto, ele é um software pesado, tá? Não é qualquer máquina que vai rodar ele. E ele exige algumas configurações adicionais. No entanto, é a ideia que eu utilizo. Aqui eu acho mais eficiente pelo auto-reload que ele tem utilizando o servidor PHP. Então, qualquer um desses que você quiser, você vai utilizar. Bem? Ou, inclusive, como eu falei, o bloco de notas. Então, criamos aí o nosso diretório. Conhecemos aí o nosso diretório raiz. Criamos o nosso diretório principal. Você pode dar, obviamente, o nome que você quiser, seguindo a nomenclatura, como eu falei. E criamos o nosso diretório público. Dentro desse diretório público, nós vamos ter nosso arquivo Unix, que vai ser aí o ponto de partida do nosso sistema. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.